A paz a todos! Vamos continuar a leitura do livro Rumo aos 120 anos. Hoje eu vou ler a introdução. Shalom! Que a paz que excede todo entendimento esteja com você durante toda a leitura deste livro. Nestas páginas, histórias de personagens bíblicos e do meu cotidiano misturam-se. Creio que você irá se identificar em algumas dessas histórias. Afinal, a Bíblia é um livro sobre pessoas reais vivendo situações reais, convergindo em Jesus, que era 100% homem e 100% Deus. Assim é evidente que ele não suportou tudo isso por causa dos anjos, e sim por causa de pessoas como nós, filhos de Abraão. Foi por isso que ele teve de assumir a vida humana de forma integral. Então, quando se apresentou diante de Deus como sacerdote principal para retirar os pecados da humanidade, ele já havia experimentado toda a dor e havia passado em todos os testes e agora tinha condições de ajudar no que fosse necessário. Hebreus 2,16. Eu gostaria de iniciar compartilhando a minha história. Sou médico, pós-graduado em Medicina Bioquímica e Prática Ortomolecular, Homeopatia, Nutrologia e Pediatria. Essa última com título de especialização pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Atualmente, curso pós-graduação em Oncologia Integrativa. Também sou pastor pela Igreja Batista da Lagoinha. Em 2005, percebi que estava vivendo um estilo de vida que me confrontava com a palavra em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Eu olhava para a minha vida e, infelizmente, mesmo sendo cristão, essa não era a minha realidade. O meu estilo de vida, na verdade, era um estilo de morte. Eu vivia com sintomas de doenças, cansaço, fadiga, qualidade de sono horrível, memória e concentração já não eram mais adequadas. Meu apelido era computador e este começou a dar pane. Nível de irritabilidade alto, pavio curto, muitas vezes nem tinha pavio. E com isso, outros sintomas se desenvolveram. Eu me alimentava mal, apresentava sintomas digestivos, enxaqueca, quadros alérgicos, dores articulares, alterações nos exames laboratoriais e, consequentemente, iniciei um processo de obesidade. E neste confronto com a palavra, minha esposa Cristiana Toledo e eu oramos ao Senhor e buscamos nele uma forma de colocar em prática a promessa de vida abundante que ele nos fez. Então, vários questionamentos surgiram. O que significa vida abundante? Porque, como cristãos, esta não é nossa realidade. Como chegamos a este ponto? Por que não olhamos para Jesus como nosso modelo de vida saudável? Por que somos tão negligentes com o templo do Espírito Santo? Deus nos mostrou na palavra os princípios de uma vida abundante durante nossas caminhadas matinais. Em um processo de Berstor, oxigenado pela atividade física e potencializado pela produção de vitamina D, resultante da exposição à luz solar, concebemos o esboço do Metanoia à Saúde, 10 princípios de uma vida saudável. Nesta época, eu havia iniciado minha pós-graduação em medicina ortomolecular e percebi que o que estava sendo estudado sobre longevidade e qualidade de vida já havia sido descrito na Bíblia em uma linguagem tecnológica adequada à cultura daquela época. Hoje, com os avanços dos conhecimentos científicos, podemos identificar a conexão entre a Bíblia e a ciência. Lembro-me de uma situação muito peculiar que ocorreu nessa época, quando, ao buscar entender o que era a vida abundante mencionada na Bíblia, um pensamento reverberou em minha mente: pare de investir no futuro marido da sua futura viúva. Um sinal de alerta disparou, pois pude realmente ver que eu estava prosperando financeira, profissional e socialmente, mas tudo isso custava um preço muito alto e abreviava meu tempo de vida. Até aquele momento eu estava sendo hipócrita, pois, como médico, eu deveria ser um exemplo de vida saudável para os meus pacientes, mas eu estava somente replicando aquele ditado popular: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Cristiana e eu então decidimos quebrar este padrão e começamos a colocar em prática os princípios bíblicos e científicos de uma vida saudável, experimentando e comprovando que a realidade contida na palavra era possível em nossos dias atuais. Que boa notícia! Aquilo que Deus dá nunca é somente para você. Deus disse a Abraão: "Sê tu uma bênção." Gênesis 12:2.
Quando minha esposa e eu passamos a viver essa realidade, percebemos que as pessoas à nossa volta eram encorajadas a buscar o estilo de vida de Jesus. Com isso, surge o seminário Metanoia Saúde, abrindo portas para falarmos sobre o cuidado com o templo do Espírito Santo. E como médico, Deus concedeu-me o privilégio de atender os seus filhos em meu consultório, buscando restaurar os processos bioquímicos e fisiológicos da saúde. E agora, esse livro tem o objetivo de ser um ponto de partida para que você prossiga para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial pelo qual Deus nos chama em Cristo Jesus. No entanto, isso não diz respeito apenas ao seu espírito e à sua alma, mas também ao seu corpo. Em 1 Tessalonicenses 5,23, o apóstolo Paulo diz: mantenha irrepreensível espírito, alma e corpo até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um conceito que nós, como cristãos, temos perdido ao longo dos séculos. Hoje, porém, podemos observar que há uma restauração desse princípio bíblico, como está escrito em 3 João 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Para isso é necessária uma interferência ativa no estilo de vida. Algumas medidas devem ser tomadas para que essa realidade de saúde seja algo palpável e praticável diariamente. Sou formado há 30 anos e em todos esses anos de exercício de medicina eu mudei a forma como eu a pratico. Inicialmente, eu buscava tratar somente aquilo de que o paciente se queixava e o medicava para que os sintomas desaparecessem. No entanto, quando comecei a ficar doente, esta abordagem já não era o suficiente. Percebi que eu não tinha uma vida de qualidade e era isso que eu e os meus pacientes deveríamos almejar. Não bastava somente cortar os frutos estragados, sintomas, da árvore, mas cuidar desde o terreno e a raiz, prevenção. Então, um novo parâmetro foi estabelecido. Eu quero viver até morrer, em vez de apenas sobreviver até morrer. Comecei a me aprofundar nessa nova área da medicina e essa abordagem preventiva remete ao aforismo de Hipócrates, pai da medicina. Que seu alimento seja seu medicamento e seu medicamento seu alimento. É isso mesmo, o medicamento mais poderoso que você pode ter ao seu alcance é o alimento criado por Deus. Nosso desejo é que você transforme sua cozinha em uma farmácia de manipulação, com alimentos, medicamentos que trazem vida, saúde, disposição, energia e prevenção de doenças. A Bíblia diz em Oséias 4,6: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Durante a leitura deste livro, a nossa proposta é que você não faça somente uma dieta ou algo imediatista e passageiro, mas tenha a oportunidade de sair de um estilo de morte e comece a desfrutar de um estilo de vida. A propósito, dieta é aquela etapa que você não vê a hora de acabar para finalmente voltar a comer tudo o que comia antes, e a ideia definitivamente não é essa. Colocar o foco em perder peso e emagrecer é um equívoco da nossa era. O nosso objetivo é que você reverta processos metabólicos e bioquímicos que estão alterados, criando um terreno para que seu organismo tenha a capacidade de se curar e regenerar. E o primeiro passo é dar o primeiro passo. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Lucas 15:18. Deus abençoe a todos. Amanhã nós continuamos a leitura do livro.